Bom, eu tenho algumas perguntas a lhe fazer. O senhor é contra as escolas cívico-militares por algum motivo pessoal? Ou existe alguma crítica do governo Lula às questões de civismo, às questões de disciplina, às questões que são abordadas dentro das escolas militares? Porque o que difere uma escola militar de uma escola secular é apenas as questões de civismo e de disciplina. Numa escola militar se respeita e tem hierarquia. Fora isso, a grade curricular é a mesma, as condições são a mesma. Outra questão. O que será feito pelo governo Lula, ou por Vossa Excelência, ou por Vossa Senhoria, que será feito para combater a militância dentro da sala de aula? Essa sim destrói a educação. Porque quando um professor entra dentro da sala de aula e começa a disseminar militância política ou discurso de ódio de comunista, esquerdista, etc., dentro da sala de aula, ele está tomando o tempo de aprendizado daquele aluno, que às vezes perde a aula de álgebra, às vezes perde a aula de geografia, às vezes perde a aula de história, e esse tempo da aula perdida, que deveria ser apresentado pela grade curricular, não volta. Precisamos de medida que na sala de aula seja respeitado o espaço de aprendizado do aluno e que não seja aplicado as medidas de militância política que ocorre tanto. Ele falou em doutrinação nas escolas. Eu acho que nós precisamos mensurar mais isso, mensurar esses dados, essas informações que o deputado relata. Eu acho que a escola tem que ser um espaço livre, né, e é um espaço que busque estimular a criatividade da nossa criança, do nosso jovem, na construção de cidadania, então, de forma democrática nas escolas. Isso é o que nós queremos, de respeito. Quando se fala de disciplina, uma boa escola, a boa escola, ela exige disciplina. Não precisa ser militar, deputado, para ter disciplina. Aliás, toda escola precisa ter disciplina. Sim, deveria ter. Toda escola. Vocês falam em relação ao PECIM, eu vou aqui repetir os dados que eu disse. Primeiro, que as escolas que foram criadas no último governo, elas permanecem. Não é uma política, nem uma diretriz do atual governo e do atual ministério. Então, só para confirmar esse ponto... Deixa eu terminar de falar. Vocês apresentaram um dado aqui de uma avaliação do INEP. Essa avaliação não é do INEP. Não é do INEP. Essa avaliação foi feita pela comissão no governo passado, da diretoria das escolas cívico-militares, inclusive com dado de 2017. O dado que vocês mostram aqui da escola cívico-militar, esse programa foi instituído em 2020. Como é que... Não tem nenhuma avaliação em relação a isso. Não houve adesão, deputado, não houve adesão. Isso representou 0,28% das escolas. Aliás, menos. Aliás, dos 98 milhões que o Ministério do governo passado disponibilizou para estados e municípios, apenas 0,24% foi utilizado. Então, não é uma questão... né? E outra coisa, eu vou sentar com os governadores e vou sentar com os prefeitos para avaliarmos, nós não vamos prejudicar nenhum estudante dessa escola que hoje foi implantada nesse país. Estou dizendo que eu vou dialogar com governadores e prefeitos em relação às escolas que forem implementadas. Entenda que há uma diferença entre a escola militar do Corpo de Bombeiros, entre a escola militar da Polícia Militar, em relação ao modelo das escolas cívico-militares que o governo passado lançou por decreto e que não houve adesão, deputado. Não houve adesão dos estados e municípios, né? Então, deputado, eu queria só ministro, entender que eu fazer aqui uma colaboração. Evidências de resultados. Não tem como você avaliar ou identificar que esses são resultados que mostram que esse é o caminho.